Olá, muito boa tarde a vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado do boi, né? Na semana passada, para quem acompanha os indicadores, viu que o CPEA apontou recordes tanto para a arroba do boi quanto para o valor da carne. O indicador CPEA aí registrando, portanto, momentos bastante interessantes na semana passada. Essa é outra semana, mas com que viés? O que a gente pode esperar? O que vem por aí? O que a gente precisa analisar? Enfim, todos esses fatores a gente coloca em discussão agora e o nosso convidado é o Tiago Bernardino de Carvalho. O Tiago é pesquisador lá do CPEA, está acompanhando muito de perto toda essa questão relacionada aí ao mercado do boi, questão da demanda, questão da oferta, para onde que a gente pode ir e como as coisas estão se ajeitando, pelo menos no curto prazo, da mão para a boca, enfim, o que está acontecendo e por que os preços seguem tão firmes assim. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Já começo te perguntando, Tiago, podemos ver mais uma semana de recordes ou a tendência agora é de se acomodar aí o mercado? Olá, boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas, né? Prazer novamente estar aqui com vocês. É um espaço importante para a gente discutir, né, pecuária, falar um pouquinho sobre esse cenário. Alexander, a gente entra num cenário, né, como você bem disse, observando recordes atrás de recordes, tanto para o boi gordo como para a carne, e isso fundamentado principalmente numa questão de oferta que ela vem restrita, né? Por um lado, a gente tem um período de passo, que a expectativa sim era ter uma oferta maior de boi, mas realmente pela restrição de chuva ou chuva menos intensidade, né, de menos intensidade ao longo aí do verão, isso prejudicou a questão do pasto. E por outro lado, tem a questão do preço dos animais também de reposição. A gente tem um período tradicional, o período do abate de fêmeas, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, onde a gente abate bastante fêmea. A gente vem observando realmente com o preço do bezerro em alta, possivelmente muitos pecuaristas eles estão segurando também essa vaca, né? Essa carne de vaca, porque está muito interessante produzir um animal de reposição, né? Um animal de reposição acima de R$ 400 a arroba. Então, uma oferta restrita de pasto, também preços mais atraentes na reposição, menos oferta de fêmea para o abate, então são variáveis que ajudam a entender um pouquinho essa dinâmica da sustentação de preço, né? E Ô, agora, Tiago, pode e as falar. fêmeas elas têm uma participação importante na escala de abate? Costumam ter? Evidentemente, sim, mas evidentemente que isso daí depende do período do ano, né? E depende de cada operação do frigorífico, depende do destino. Existem mercados que preferem carne de vaca, existem também mercado interno e mercado externo que preferem carne de vaca. Por outro lado, tem a questão da própria novilha, que tem uma precificação, um price mais interessante, né, nesse mercado, e também mas assim, a maioria do abate do frigorífico depende de planta por planta, óbvio. É o boi gordo, geralmente, tradicionalmente, 70% boi gordo, 30% vaca, dependendo também do período, chegando a quase meio a meio, mas isso daí em linhas gerais. Mas a vaca, sim, tem uma importância, até pela vaca de descarte. Algumas regiões, produtoras de leite também tem o descarte da vaca de leite, que tem um rendimento menor. A gente tem que sempre lembrar que o boi gordo tem um rendimento maior, lógico. Mas então isso influencia. A vaca tem um papel importante, né? E agora, se a gente observar um dado muito importante, o IBGE soltou, né? Até foi tema da análise da última semanal nossa. O abate de fêmeas é o menor ao longo dos últimos mais de 15 anos, entendeu? Abate de fêmeas no último trimestre, no quarto trimestre de 2020, ou seja, muito pouco abate de vaca, perdão, né? Não fêmeas, né? A novilha mantendo aquele padrão de 2018, 19, 20 crescendo, mas a vaca, a fêmea adulta, a gente observou um volume inferior aí num longo período do tempo. Então, isso é um indício, ok, realmente menos oferta de carne no mercado e eu quero produzir mais bezerro. Tá? Então, essa é a tônica, né, que a gente vem observando. Provavelmente deve se manter um pouco, óbvio, também depende do caixa do pecuarista. Tem pecuarista que realmente, quando eu digo caixa, não só o financeiro, mas o caixa, o pasto, né? Se eu não tenho tanto espaço, eu tenho que soltar um pouco de animal, isso é natural, é o pulmão, muitas vezes a passagem é o pulmão da, da,
da empresa agrícola, da fazenda. Então, são questões que vai depender de produtor para produtor. Mas, em linhas gerais, a vaca está sendo represada para produzir esse bezerro, que está valendo, como eu falei, mais de R$ 400 arroba em algumas regiões, né? Então, isso favorece uma oferta enxuta, né? Apesar, e aí coloca os outros ingredientes, né? A gente vai entrar possivelmente numa safrinha, onde a gente entra com o semi-confinamento, com o uso maior de proteinado, né? O proteinado energético, falando do milho, onde a gente sinaliza um período baixo de chuva, final de março, começo de abril, acompanhando o cenário aí de clima, temperatura, a questão de precipitação. Então, são indícios, ok, com custo alto, será que a turma vai ter esse planejamento, essa gestão para produzir mais animal ou deixar um animal mais gordo? São essas as questões que devem permear nas próximas semanas, né? E aí a gente chega na questão do meio do ano, caminhando por um confinamento, onde então são questões da safrinha que vem contribuir, oferta. E do outro lado tem a demanda, A gente fala um câmbio nos últimos dias, né, permeando 5,70, querendo ultrapassar 5,80, aí volta um pouco para 5,60, mas sempre mantendo um câmbio firme. Isso atrai as exportações. Ah, Tiago, mas a carne também ficou mais cara, né? Como dito por alguns países, a carne fica muito cara. A China precisa da nossa carne. Então, nossa carne, mesmo ela estando num valor mais alto. Então, aí já tem um comércio. A gente vem notando aí os números até março, aí, os preliminares, ultrapassando possivelmente algo em torno dos seus 120 mil toneladas, até chegando até mais um pouco de 130 mil para março. São números interessantíssimos de exportação, mantendo aquela toada, né? Tá um pouquinho longe do recorde dos 170 mil lá em julho, 169 mil, carne bovina in natura, mas vem uma toada muito boa. Então, as exportações com câmbio, né, em real, dólar favorável para as exportações, fica interessante. Agora, outros países também já começam a ter dificuldade de comprar essa carne, porque ficou cara também. Então, é um ajuste, né? Qual que é o cenário, né? Próximas semanas, meses, assim por diante, no curto prazo, né? No semestre. É esse ajuste de oferta restrita no campo, vindo de um pasto, menor oferta de fêmea para abate, custo alto do proteico energético, somado a uma demanda externa que realmente vem sendo favorável. O que deve balizar um pouco aí o outro lado da história é a demanda interna, como a gente sempre vem discutindo aqui juntamente. A gente tinha, semana após semana, mês após mês, a gente tem alguns suspiros de algum desenho de uma agenda econômica, de um cenário mais positivo para o segundo semestre. Por outro lado, os números da pandemia assustam, deixam um cenário não muito favorável para uma saúde financeira das pessoas. Então, isso pode sim realmente atrapalhar essa sustentação ou mais altas do preço do boi. Mas tudo vai depender da junção dessas variáveis, né? Oferta e demanda. E da demanda, a demanda interna, porque a demanda externa, teoricamente, vem surfando muito tranquilamente por causa da China e por causa de um real desvalorizado. Muito bem. Então, olhando basicamente a questão da oferta, a gente está sempre esperando, né, Tiago, desde o começo do ano, a oferta aparecer. Mas há quem diga que agora ela vem, ela chega. Porque, enfim, os pastos já entram naquele momento de degradação, e como você mesmo lembrou, o custo de alimentar esses animais, de engordar esses animais com uma dieta própria e pode tirar um pouquinho da força do pecuarista de querer fazer esse tipo de atividade. Será que agora vai aparecer o boi? Como eu falei, Alexander, vai depender da região e vai depender do pecuarista em si. Como você disse, agora o pouco de pasto que tinha acaba agora, né? Até pelo calor que a gente vem observando, né? Evidentemente, vão haver pecuaristas que vão falar, deixa eu aproveitar essa arroba hoje, porque eu preciso dar espaço na minha fazenda, né? Isso pode acontecer, assim como vaca, né? Às vezes eu tenho a segurar a vaca não emprenhou todo aquele processo, toda aquela lógica do ciclo. Eu vou soltar uma vaca que já está mais antiga no meu pasto. Então são questões que realmente pode fazer com que apareça o animal,
Isso vai ser natural, esse é o período de transição, final das águas e essa indecisão. Agora, como eu disse, a força de um animal de reposição, de um bezerro, traz a dúvida para o pecuarista segurar a fêmea, que ele poderia descartar. Por outro lado, a força de um preço alto do milho, de uma safrinha, que vai depender muito do clima, também força o pecuarista. Será que não está na hora de abater? Por isso que eu disse, uma boa conta é interessante. Bom, mesmo o preço do milho ultrapassando os R$ 90 a saca aqui em São Paulo e a arroba permanecendo seus 310, 315, faz uma conta. Às vezes vale a pena engordar e apostar num preço. Então vai depender muito dessa aptidão do pecuarista. Não quero pagar para ver, solta o animal. Isso pode ocorrer, mas que realmente a gente tem um cenário de baixa oferta, né? A operação vem ocorrendo naturalmente, mas com alguns problemas com frigoríficos que não têm esse cenário de exportação, mas realmente pode sim aparecer em alguns determinados momentos, mas como pode fazer com que o pecuarista segure. Então sempre vai ter essa oscilação nesse patamar que a gente está observando. Agora, essa decisão, Tiago, quando que a gente começa a observar, quando que a gente começa a ter certeza se ele está apto a tomar essa decisão ou não? A gente vai ver algum mercado se mexendo primeiro, vai ver algum fator dando aí a diretriz do que vai acontecer. O que a gente precisa analisar? Eu acho que hoje, Alexander, a pergunta é sobre oferta, tá? Óbvio, tá Sim, claro, sim. tá? Mas um fator importante realmente é a demanda externa, tá? Porque se eu não tiver uma demanda externa, sobra mais animal. E por que eu estou falando isso? É uma variável a ser observada, tá? Eu acredito que a demanda externa vai continuar porque a China precisa. Então, mas eu tenho a questão do efeito manada, né? É muito tradicional, né? O pecuarista ele fica testando o preço do boi, que tá certo, ele faz parte do business dele, ele está sempre buscando buscar um preço maior, é natural, mas quando o preço também começa a cair, dá aquela deslanchada, né? Vem rápido, né? Mas pela oferta restrita, eu posso ter preços em queda de oferta manada, mas eu não tenho um volume muito grande para despencar tanto esse preço. Mas o que a gente pode observar? Realmente, essa saída agora do final de março, começo de abril, o fechamento das chuvas, é o período para a gente começar a observar. A partir do momento que a chuva começar a ficar mais escassa, mais do que já está, mas mais escassa ainda, é o momento que o pecuarista ele começa a soltar esse animal. Tá? Então, no Se tiver que sentido. aparecer boi, vai ser agora, Vai então, ser a esse partir de abril. período, é natural agora, abril, mas maio. A gente tem que lembrar, nos anos anteriores, se a gente pegar 2019, até mesmo um pouquinho 2020, a chuva atrasou, né? A chuva chegou até maio, por exemplo, né? Sim, Os anos verdade. anteriores. Então, a turma foi segurando, trabalhando meu passo. Esse ano, o que sinaliza é que a gente não vai ter esse momento. Por isso que a chuva acaba sendo um indicador muito interessante, né? O volume de chuva para saber, putz, eu não tenho mais passo, agora eu vou precisar dar alimento para o meu gado, ou senão eu vou fazer ele girar. Para o pecuarista que ele precisa não ter um gado sanfona, né? Engordar, emagrecer, ele vai tentar girar e vai tentar realmente, se o custo estiver muito alto do grão, fazer um giro mais rápido para colocar esse gado no mercado. Por isso que é importante analisar esse período, tá? E até para acompanhar o preço dos grãos também, né? O milho está dependendo da chuva, inclusive, né, Tiago? Exatamente, é o ponto, né? Por isso que a gente começa a nossa fala falando exatamente dessa transição e essa, em termos de oferta, entre aspas, a problemática que pode ser uma safrinha não tão boa por causa da chuva. Então, o milho vai precisar dessa chuva exatamente para ir bem nessa safrinha aí, ou segunda safra, né? Safra de inverno, que seja. Mas é o fator que pode ser limitante aí, ou limitante no sentido muita gente não querer porque o preço do milho está alto, né? Não vou engordar, não vou usar milho, então vou soltar esse gado do mercado. Então pode limitar alta, mas como pode também fazer com que menos alimento para o gado, falte gado gordo, principalmente nos próximos meses também, possível alta. Então, identificar todas essas forças aí em termos de custo de produção que vão favorecer ou não altas ou baixas de preço do boi. Legal. Isso já começa a aparecer logo agora, começo de abril, a gente já Final começa a das águas. perceber, pelo menos, né? Perfeito.
Muito Perfeito. bem. Agora, e a exportação, Thiago? Você colocou muito bem que a exportação ainda é um drive importante de ser avaliado. Algum risco para algum tropeço, alguma coisa que a gente precisa ficar atento ou não? Daqui para frente é só contar com um dólar bom e com a voracidade chinesa? É, vamos dizer, é chovendo molhado, né? Parece assim, o mesmo disco, a mesma fala, tudo repetido, mas esse é o cenário. A China precisa da nossa carne, ela vem continuando comprando volume interessante, ela é a responsável pelo grande share nosso. Então isso tende a continuar, isso vai continuar, pelo menos aí no curto prazo aí nesse ano, ano que vem, porque ela precisa da carne bovina e a nossa carne bovina está competitiva, né? Ainda, muito por causa do câmbio. De novo, um boi de R$ 300, né, ou 350 a 5 é diferente de um boi de 315, 350 de é, 5,80, 5,60, 5,50. Então, tudo isso interfere, influencia. Evidentemente, um câmbio mais forte, real mais forte frente ao dólar, 5, 4,80, né, que chegou-se a desenhar no começo do ano, essa era a perspectiva, agora já se fala um patamar mais alto, mas também ainda próximo dos 5, 5,20, 5,10, que seja, né, isso faz com que eu vá colocando ingredientes em negociações, né, um prêmio a mais, aí a indústria precisa fazer conta, o próprio pecuarista precisa fazer conta. Será que vai continuar valendo a pena? Eu estou falando num cenário em que o real valorize, nesse Uhum. cenário. Agora, a toada de 5,60, podemos dizer assim, 5,70, e a voracidade da China, as exportações vão continuar Vão fluindo, fluir, vão né? ter negociações, é natural, mas por eu não vejo tantas mudanças desse cenário ao longo desse ano, a não ser, de novo, uma doença, uma má negociação. E quando eu digo é todo esse cenário aí que pode brecar as exportações. Se tiver algum problema no sentido, identificar dentro de cadeia, em termos de logística, questões sanitárias, questões de acordos, mas do resto, deve continuar a mesma toada. E sendo um driver muito importante para a cadeia. Enquanto o mercado externo tem essa cara aí de mais tranquilidade, ou pelo menos mais transparência do que vai acontecer, tem aí o mercado interno que é totalmente uma incógnita, né, Tiago? Infelizmente, né? Infelizmente, a gente acompanha, né? De novo a palavra, né? É triste, mas infelizmente a gente está analisando o cenário que está acontecendo em termos de pandemia, independente do número, se estava represado ou não, mas os números são realmente preocupantes. Então, o governo ele vai ter que agir, o governo ele vai ter que, desde fazer um lockdown, desde que apoiar setores, desde que desviar no bom sentido, desviar dinheiro de um setor para colocar em outro, né? Porque se eu falo desviar, foi uma É, vala, é loucura, né? cuidado com o emprego do verbo aí, né, Tiago? Então eu tirar dinheiro de um setor para empregar no outro, principalmente na questão de saúde, nesse investimento, realmente o cobertor é curto, né? Eu pude me cobrir, eu vou descobrir meu pé. Então o Brasil está um cenário que veio nos últimos 5 anos de questões em termos de dívida pública muito alta, precisando se reestruturar, aí bem uma pandemia, né? Então, crises, guerras, pandemia assolam o país. E se o país não está estruturado, não está com as contas de forma realmente não redondas, mas mais ajustadas, ele sofre mais. Então, e o mercado, daí o mercado consumidor, ele vai sentir, porque nós, como consumidores, vamos fazer escolhas. Tá? E chegando direto no ponto da carne bovina, né? Falando no setor da temática. Se eu tenho restrição de empregos, restrição de empresas fechando, se eu tenho restrição de consumo, eu vou buscar alternativa. Hoje, uma carne bovina está algo em torno de R$ 20 o quilo, algo em torno de R$ 20 o quilo, né, a carcaça casada, enquanto, né, caiu um pouquinho, também menos de 20, mas é isso, a média de março, né? Mas se eu pego, por exemplo, o frango, tá algo em torno de 6,70, 6,60, de novo, 3 vezes menos. Carne suína recuou ao longo de março, um patamar de 11, 12, estou falando de um patamar de 9.
que é por causa do período, né, que a gente está vivendo. Mas então, eu tenho alternativas mais baratas, né? Esse é o ponto. Você restringe o consumo. Ah, Tiago, mas a gente não tá vendo isso no mercado, está batendo por causa de uma oferta. Então, a demanda, infelizmente, é um cenário um pouco triste aí. Por isso que eu usei a palavra várias vezes, a palavra infelizmente, porque o mercado interno ele poderia estar, de certa maneira, um pouco mais tranquilo, né, em termos de medidas, né, e também em termos de reformas que vem sendo atrasado. Hoje o foco é a discussão, tem que ser, óbvio, a discussão da pandemia, mas reformas administrativas, tributárias, assim por diante, foram deixados em segundo plano. Está caminhando, mas não com aquela velocidade que precisaria um país para deslanchar. Então, esse é o cenário, né? Eu tenho escolhas dos consumidores por medo do que possa acontecer. Então, a pessoa restringe, né? Vai restringir naturalmente o consumo. Então, vai ficar essa gangorra. Momentos bons, momentos não tão bons e momentos ruins. E a carne bovina, ela vai ter sempre essa barreira, né? A gente costuma dizer no mercado, né? A gente não entrar nessa seara, né? Mas o boi, né? O boi, eu costumo dizer São Paulo, né? Ele foi saindo, buscando áreas mais baratas por causa da cana, a floresta, agora a soja também está interessante, mas a pecuária realmente lucrativa, produtiva permanece, só que tem o paredão da Amazônia, então ele tem que saber ser produtivo nesse meião. É idem a carne bovina. Eu tenho um mercado externo interessante, eu tenho uma oferta restrita que está jogando para cima, mas eu tenho um paredão chamado consumo interno, e 60%, 65% da carne bovina fica aqui, né? Então, é entender essa dinâmica. E o consumidor brasileiro, ele vai fazer escolhas. Não tem a sombra. Vai continuar fazendo churrasco? Vai continuar fazendo churrasco. Mas, em contrapartida, se eu fizesse um churrasco de carne bovina, linguiça, carne de porco e um pouco de frango, asinha de frango, que seja uma sobrecoxa, que turma vai, 50-50, que seja, ou 30-30-30, ou mais carne bovina do que o resto. Hoje você tem menos carne bovina. A carne bovina ainda está no churrasco, sempre vai estar. Mas eu estou abrindo mais espaço para outros tipos de corte. Um filé mignon suíno, uma costela de suína, está mais barata. O frango, panceta. Não, vamos fazer o combate, deixar todo mundo sustentável. E aí a gente vem com a carne bovina, mas ainda está lá, mas ela está mais cara. Então, o consumidor, ele, infelizmente, ele vai fazer opções, ele vai fazer escolhas. Tá? Tem que se adequar também à realidade. Sim, né? Também. Ao contrário do que aconteceu em 2016, olha que interessante, né? E a gente fala assim, a gente está falando de 30 anos atrás. Não, a gente está falando de 4, 5 anos atrás. 2016, a gente teve uma recuperação, a gente vinha de uma oferta restrita, a gente não tinha a China, a gente teve um mercado doméstico, aumento do desemprego, impeachment. Aí, em 2017, apareceu o boi, só que a gente não tinha a China ainda, tinha começando Hong Kong e mercado doméstico ruim. Hoje, para o setor, a gente tem uma China com apetite, pagando um adicional, e a gente tem uma oferta que realmente vem equilibrando essas cotações. E, infelizmente, esse ano para o consumidor está muito ruim, né? Mas o cenário para a cadeia acaba sendo um pouco favorável. Legal. Muito boa análise, meu amigo. Muito obrigado, viu, Tiago, pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Tiago. Só antes de encerrar, a gente falou de preços recordes na semana passada. Você tem eles aí? Quais foram os recordes, tanto para a carne quanto para o boi? A gente passou dos 15. Na quinta-feira, a carcaça casada ultrapassou, pela uma das primeiras vezes, os R$20. Estou falando do preço nominal, tá, gente? Tem a questão do deflacionar, tudo, mas ultrapassou os R$20 o quilo, mas já voltou, né? Já na sexta-feira recuou. E a carne bovina operacionalizando, ultrapassou também na quinta os R$315, recuou um pouquinho os 314. Então, tá nessa gangorra, sobe e desce, né? Mas vem batendo recordes, principalmente no final da semana passada. Recorde nominal, como o Tiago falou. Perfeito. Muito bom. Obrigado, amigo. Um abraço para você. Obrigado, uma satisfação. Uma boa semana a todos aí e continuamos firmes aí, pacientes. Um abraço a todos. Aí. Valeu. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo e atualizando as informações do mercado do boi.
Vamos ver como estão as negociações lá no mercado futuro. Você vai acompanhar na tela com a gente como está a situação. Deixa eu ver se eu consigo visualizar direitinho aqui, que a gente teve mudança aí no primeiro vencimento. Eu estou vendo que o março está R$ 314,05, uma queda de 0,03%. Mercado já andando, portanto, o abril ainda parado, às 9h14 da manhã, o maio parado, o maio já andando também, R$ 305,15, uma queda de 0,15%, o junho R$ 308,50, esse junho está com alta de 0,92%. E o outubro, para quem acompanha o mercado futuro, a gente tem aí o mercado trabalhando na casa dos R$ 320, com queda de 0,31%. O indicador CPEA, na sexta-feira, fechou a R$ 314,45, uma queda de 0,43%. Na quinta-feira, como o Thiago bem falou, atingiu o seu recorde nominal acima dos R$ 315, mas está ali muito próximo aí desse valor, portanto, indicador na casa próximo aí dos R$ 315, portanto, 314, 315. Muito bom. São essas as informações do mercado. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.